Depois do último balanço, o jogo mudou para alguns dos bancões, e os números mostram diferenças claras entre eficiência, risco e potencial de valorização. Hoje eu vou colocar frente a frente o Banco do Brasil, o Itaú Unibanco, o Bradesco e o Santander. Quem será que lidera em rentabilidade? Qual está mais barato? E quem entrega mais dividendos? Fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou responder todas essas perguntas, mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site, que é o investimentosemfoco.com.br. Lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vai deixando seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. É importante ressaltar que o setor bancário continua sendo o coração do Ibovespa. Com os juros ainda elevados, os bancos mantêm spreads confortáveis e margens financeiras robustas. Mesmo com a expectativa de queda gradual da Selic, que nesse momento está em 15%, os resultados recentes mostram que os grandes bancos seguem extremamente lucrativos, mas lucro não significa automaticamente mais atrativo. A diferença está na eficiência e no risco. Começando pelo Itaú Unibanco, o Itaú reportou lucro líquido recorrente acima de 12 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025. O seu ROI, nesse momento, está acima dos 24%, colocando a rentabilidade do Itaú como mais alta do sistema bancário. Na prática, isso significa que o banco gera mais de 20% de retorno sobre o patrimônio líquido, um nível de eficiência elevado para um banco do tamanho do Itaú. Além disso, o Itaú conta com inadimplência controlada, crescimento consistente da carteira de crédito, forte geração de capital e combinando tudo isso com forte escala e eficiência. Agora, indo para o ativo que mais aparece nas carteiras de crédito de grandes investidores, estamos falando do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vem enfrentando dificuldades ultimamente, mas também impressionou os analistas no seu último balanço. O lucro líquido ficou próximo dos 6 bilhões de reais no quarto trimestre. O ROI do BB nesse momento está na casa dos 12,4%, acima dos 8,4% do trimestre anterior, ou seja, o terceiro trimestre de 2025. Em rentabilidade, o Banco do Brasil vem apresentando evolução após um período conturbado na sua carteira de crédito com inadimplências do setor rural. Mas ainda assim o banco segue muito forte no agronegócio e tem histórico de dividend yield consistente. E como é sempre bom ressaltar, existe um fator estrutural. Por ser estatal, o Banco do Brasil carrega o risco político. Isso importa diretamente no seu valuation. O mercado costuma aplicar desconto quando existe risco de interferência estratégica. O Bradescão reportou lucro de 6,5 bilhões de reais no quarto trimestre, um aumento de 20,6% em relação ao mesmo período de 2024. Para este ano, o Bradesco já conta com a estimativa de lucro líquido entre 25 bilhões e 30 bilhões de reais. É uma melhora significativa em relação aos períodos em que o banco esteve mais pressionado. O ROI ficou na faixa dos 14% a 16%. E aqui está o ponto. Enquanto o Itaú apresenta um ROI de 24,4%, bem acima da média, o Bradesco ainda está tentando recuperar a eficiência. Mas, ainda assim, o BTG Pactual destaca o Bradesco como a sua segunda opção entre os bancos incumbentes, atrás apenas do Itaú, com reestruturação ganhando tração, embora com perspectiva mais conservadora de receita líquida. Nos últimos ciclos, o banco sofreu com aumento de provisões e qualidade da carteira de crédito, que ficou mais pressionada. O que existe agora no mercado é uma narrativa de recuperação agressiva do Bradesco. Agora falando um pouco do Santander, o Santander entregou lucro recorrente de 4 bilhões de reais no quarto trimestre, que representa um crescimento de 6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. É um número sólido, mostra recuperação e estabilidade operacional. Mas quando comparamos com os seus concorrentes, o cenário muda. O ROI ficou na faixa dos 17,6%. É uma rentabilidade boa, mas ainda abaixo do Itaú, que entregou mais de 24%, e também abaixo do patamar histórico que o próprio Santander já registrou em ciclos mais favoráveis. Outro ponto importante, o Santander adotou uma postura mais conservadora na concessão de créditos nos últimos trimestres. Isso ajuda a proteger a carteira e controlar a inadimplência, mas também limita o crescimento mais acelerado do lucro. E no mercado, muitas vezes, quem cresce mais rápido recebe mais prêmio. Além disso, as recomendações das casas de análise ficaram divididas. Há visões de compra, há visões neutras e até de venda. Agora, traçando um breve comparativo entre um dos indicadores mais importantes do setor, o retorno sobre o patrimônio, no quarto trimestre de 2025, os números ficaram assim. O Itaú Unibanco ficou com um ROI de 24,4%, enquanto o Santander ficou com um ROI de 17,6%. O ROI do Bradesco, nesse momento, está entre 14% e 16%. E, por último, o Banco do Brasil
Brasil com um ROI de 12,4%. Aqui a diferença fica muito clara. O Itaú está em outro patamar de rentabilidade. Um ROI acima de 24% significa que para cada R$ 100 de patrimônio, o banco gera mais de R$ 24 de lucro anualizado. Um nível de eficiência bastante elevado para uma instituição desse porte. O Santander aparece no meio do caminho com quase 18%. O Bradesco ainda trabalha para uma recuperação da sua rentabilidade. E o Banco do Brasil, que já operou acima dos 20% no passado, nesse trimestre ficou bem abaixo, com 12,4%. Esse comparativo ajuda a entender por que o mercado diferencia tantos múltiplos entre eles. E neste momento, o ranking de eficiência está bem definido. E se a rentabilidade mostra eficiência, a inadimplência mostra a qualidade do lucro. O Itaú Unibanco manteve a inadimplência sob controle no quarto trimestre de 2025, com uma carteira equilibrada e provisões adequadas ao risco. Enquanto isso, o Bradesco ainda está em processo de normalização da sua carteira de crédito. O banco sofreu nos últimos ciclos com aumento de provisões, especialmente de crédito para pessoas físicas e pequenas empresas. O Santander adotou postura mais conservadora na concessão de crédito. Isso ajudou a estabilizar indicadores de inadimplência, mas também limita o crescimento mais acelerado da sua carteira. E o Banco do Brasil enfrenta aquele cenário mais delicado. A queda do ROI para próximo de 12% no trimestre reflete, em parte, pressão maior em provisões e questionamentos sobre a qualidade dos seus ativos. O ponto central aqui é sim, lucro alto é importante, mas lucro sustentável depende de uma carteira saudável. E neste momento, o Itaú parece estar entregando a melhor combinação entre rentabilidade e controle de risco. Nos bancos, o mercado sempre olha para frente. Inadimplência é um indicador que antecipa o futuro. Quando se fala do valuation e múltiplos desses ativos como um todo, normalmente o Itaú negocia com prêmio pela sua qualidade, o Banco do Brasil negocia com desconto por conta do seu risco político, o Bradesco pode parecer barato, mas reflete menor ROI. O Santander costuma ficar no meio, ou seja, múltiplos baixos nem sempre significa oportunidade, às vezes significa risco maior. E depois de falar de lucro e rentabilidade, chega a pergunta que todos nós queremos saber: quem está pagando mais? Porque no setor bancário, dividendos são parte central da tese. E aqui, começando pelo Banco do Brasil, historicamente, ele é um dos bancos com maior payout do setor. Mesmo com ROI menor no quarto trimestre, o que enfraquece um pouco a distribuição dos dividendos, que nesse momento se encontra na faixa dos 5%, o banco continua sendo visto como uma das principais máquinas de dividendos da bolsa, sustentado por uma política generosa de distribuição ao longo do tempo. O Itaú mantém uma política consistente e previsível. No momento, o yield do Itaú está na casa dos 6,4%. E com o lucro recorrente acima de 12 bilhões, o banco tem espaço confortável para distribuir dividendos sem comprometer o crescimento ou capital. Já o Bradescão ainda está em fase de reconstrução de rentabilidade. O yield do Bradesco segue próximo dos 7%. A tendência é que os dividendos cresçam gradualmente, mas ainda sem o mesmo brilho de ciclos anteriores. E o Santander costuma ter uma política equilibrada, mas o foco maior do Santander nesse momento é de ajuste e consolidação da carteira, o que gera um dividend yield abaixo dos 6%. O ponto-chave aqui é: dividend yield isolado não conta toda a história. O investidor precisa olhar a sustentabilidade do lucro, a qualidade da carteira, o nível de capitalização e a consistência histórica de distribuição. Se analisarmos apenas os números recentes, o Itaú apresenta a combinação mais equilibrada entre lucro, ROI e controle de risco. O BB ainda está recuperando sua rentabilidade e ainda carrega o fator político. O Bradesco também está em recuperação, mas tem apresentado números acima do previsto pelo mercado. E o Santander com a sua consistência, mas não lidera em nenhum dos indicadores. Se o critério for puramente técnico, ou seja, rentabilidade, qualidade de lucro e execução, o Itaú hoje aparece como o banco mais equilibrado do setor. Mas o mercado não paga apenas pelo presente, ele paga por expectativa. E é justamente por isso que valuation, ciclo de crédito e cenário macro vão continuar pesando na decisão. E no fim, a pergunta não é apenas qual banco é o melhor, é qual banco faz mais sentido para o seu momento como investidor. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários qual banco você está investindo no momento. Eu quero ouvir sua opinião. Se você quer continuar acompanhando de perto análises objetivas como essa, com foco 100% nos fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!